Bom dia a todos e muito obrigado pela presença. Espero que aproveitem o debate. Bom, agora iremos apresentar algumas afirmações e qualificá-las como verdadeiras ou não. Todas as informações foram retiradas do jornal Nexo. É correto afirmar que todo imigrante é refugiado? Não, todo refugiado é um imigrante, mas o contrário não se aplica. Segundo os dicionários, imigrante é uma pessoa que se estabelece em um país estrangeiro. Uma pessoa que vai de um lugar a outro migra, é um migrante. Quando ela sai de um lugar, é emigrante, e quando chega, é imigrante. Já refugiado se usa para uma pessoa que precisou sair de seu país por causa de um conflito armado ou perseguição. A Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, procura diferenciar refugiado de imigrante. Para efeito de discurso, a entidade recomenda usar o primeiro termo para pessoas que precisam sair de seus países, deixando a segunda palavra apenas para aqueles que se movimentaram por livre e espontânea vontade. De acordo com a Convenção de 1951 das Nações Unidas, que regula o assunto internacionalmente, o termo refugiado se aplica a todo aquele que foge de sua nação de origem alegando fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, em situações nas quais não possa ou não queira regressar. Com os recentes fluxos de pessoas do Haiti e da África, imigrantes já correspondem por quase 5% da população brasileira. Não, o Brasil tem atualmente pouco mais de 207 milhões de habitantes. Se o número de imigrantes fosse de 5%, isso representaria mais de 10 milhões de pessoas. De acordo com dados da Polícia Federal de 2015, havia 1.847.274 imigrantes regularizados naquele ano, o equivalente a 0,9% da população total. É um percentual muito inferior ao de outros países. Nos Estados Unidos, a população imigrante em 2014 era de 42,4 milhões de pessoas, o que representava 13,3% do total do país. Existe uma atenção maior atualmente para pedidos de refúgio relacionados à orientação sexual e identidade de gênero. Sim, a classificação formal dos refugiados, determinada pela Convenção de 1951 das Nações Unidas, não faz menção específica a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Por isso, um país pode ser signatário do documento, mas não estender sua aplicação a pessoas que sofrem perseguição em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Entretanto, a ONU declarou recentemente que o fenômeno vem merecendo uma preocupação maior, ainda que não seja novo. Entre as razões listadas pela organização que levam membros dessas comunidades a solicitarem refúgio no exterior estão desde restrição em direitos trabalhistas até tortura e morte. O Brasil abriga hoje 18 refugiados nesta categoria. O Canadá se tornou um dos principais destinos para esses solicitantes de refúgio. Nos países em que são acolhidos, refugiados têm os mesmos deveres que os cidadãos nacionais. Sim, de acordo com o artigo 2º da Convenção de 1951 das Nações Unidas, intitulado Obrigações Gerais, todo refugiado tem deveres para com o país em que se encontra, os quais compreendem notadamente a obrigação de se conformar às leis e regulamentos, assim como as medidas tomadas para a manutenção da ordem pública. Pela sua situação desfavorecida, imigrantes estão mais propensos a cometer crimes. Errado. O estudo americano de 2015 relacionou dados do FBI e do Censo Americano entre 1990 e 2013 e descobriu que à medida que a imigração aumentava, o crime violento diminuía. Durante o período analisado, o percentual de imigrantes na população americana subiu de 7,9% para 13,1%, enquanto o número de imigrantes ilegais triplicou de 3,5 milhões para 11,2 milhões. Durante o mesmo período, dados do FBI indicaram que a taxa de crimes violentos declinou 48%, incluindo índices em queda para roubo, estupro e assassinato.
Países não podem devolver refugiados a seus locais de origem por qualquer motivo. Verdade. O princípio da não devolução é central para a legislação internacional de direitos humanos e refugiados. Proíbe os países de devolver pessoas a locais em que podem correr risco de perseguição, tortura ou outras formas de dano irreparável, de acordo com o texto da Convenção de 1951 das Nações Unidas. O princípio faz parte da lei internacional costumeira e, portanto, abrange todos os países ainda que não sejam partidários da Convenção de 1951 ou de outras leis internacionais para refugiados relevantes ou instrumentos de direitos humanos. Nos Estados Unidos e Europa, imigrantes ajudam a preencher vagas em setores da economia novos ou em declínio. Verdade? De acordo com o relatório da OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que regularmente avalia 33 países do mundo, imigrantes preenchem nichos importantes em setores da economia de rápido crescimento ou em decadência. Novos imigrantes representam 22% das admissões em ocupações com alto crescimento nos Estados Unidos e 15% na Europa, com destaque para profissões nas áreas de saúde, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Na outra ponta, imigrantes são responsáveis por 1/4 das vagas entre as profissões que apresentam maior declínio na Europa e Estados Unidos. Na Europa, essas profissões incluem operadores de maquinário e montadores de fábrica, enquanto nos Estados Unidos são vagas nas áreas de produção, instalação, manutenção e conserto. Nos Estados Unidos, os imigrantes se recusam a aprender a falar inglês, em especial os latinos. Mentira! De acordo com a pesquisa da Pew Hispanic Center, o conhecimento do inglês aumenta muito de geração para geração de imigrantes, enquanto boa parte da primeira geração de latinos não falava inglês. 88% de seus filhos nascidos nos Estados Unidos tinham fluência na língua. Outra pesquisa demonstrou que a maior parte dos imigrantes latinos acredita que sofrerá discriminação se não falar inglês, e 67% afirmam falar pelo menos alguma coisa de inglês no trabalho.